Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 22 de abril. Morre a menina de 11 anos que sofreu um acidente com um carro alegórico perto do Sambódromo do Rio. Uma briga de bar termina com um homem morto em Belo Horizonte. A confusão teria começado por causa de uma diferença de R$40 no valor da conta. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assina a portaria que revoga a emergência em saúde pública no país por causa da Covid. E ainda, o carnaval fora de época. Começam hoje à noite os desfiles das escolas de samba dos grupos especiais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, no Brasil TV. Morreu a menina que ficou imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola em cima da hora na primeira noite dos desfiles na Sapucaí da Série Ouro, do Rio de Janeiro. Depois do acidente, a Justiça determinou que as escolas de samba façam escolta dos carros alegóricos até os barracões. Foi um pedido do Ministério Público. Depois da decisão da Justiça, integrantes das escolas de samba acompanhavam a manobra dos carros alegóricos. O carro começou a andar. Desde o acidente, Raquel estava internada no Hospital Souza Aguiar, onde passou por uma cirurgia delicada e durante a operação teve uma parada cardíaca. Os médicos tiveram que amputar a perna direita dela. Hoje, no fim da manhã, a direção do hospital chamou os parentes da menina para comunicar que ela não resistiu. Agora, a Polícia Civil analisa imagens das câmeras de segurança da região para detalhar o que aconteceu. Por causa do acidente, a Justiça do Rio determinou medidas para o poder público e para as escolas de samba para garantir a segurança na concentração e na dispersão. As escolas da Série Ouro, do Grupo Especial e as mirins têm que fazer a escolta dos carros alegóricos até os barracões, evitando o acesso das crianças. A Polícia Militar terá que ficar presente em determinadas ruas. Cada um dos setores indicados terá que ter 2 guardas municipais para circulação a pé. E agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Tutelar terão que orientar responsáveis de crianças e adolescentes sobre os possíveis riscos no entorno da Sapucaí. Em Minas Gerais, um homem morreu durante uma briga num bar nessa madrugada. Foi na região leste da capital. Na porta do bar pela manhã, parentes da vítima, chocados, tentavam entender o que aconteceu. Everton Faria tinha 39 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o Everton Faria estava com a namorada e 3 amigos. Eles chegaram aqui por volta de 8h30 da noite e ficaram até às 11h30. Eles pediram a conta, só que o grupo percebeu que havia uma diferença de R$40. Foi aí que começou um bate-boca entre os clientes e os funcionários. A confusão começou aqui do lado de fora e terminou lá dentro. Eu tive contato só com a namorada dele, ela me falou que não sabe, foi muito rápido, ela não viu quem foi. Eles estavam vendo a diferença que tinha dado e o garçom perdeu a paciência, pelo que foi dito, perdeu a paciência, jogou a comanda na mesa e aí ela disse que do nada viu uma confusão, que meu tio chegou do lado dela e que ele estava sangrando muito. Durante a confusão, uma cadeira foi arremessada em uma cozinheira e Everton foi ferido na barriga. Chegou a ser levado para o Hospital João 23, mas morreu durante a madrugada. A polícia apreendeu uma faca que pode ter sido usada no crime. A sobrinha de Everton conta que o tio aproveitava o dia de folga para se divertir com os amigos. Everton sempre foi muito presente. Muito família, muito brincalhão, uma pessoa de muitos amigos. Tá todo mundo na casa da minha avó desolado. E terminou de madrugada a busca por vítimas da explosão de um prédio de 3 andares em Vila Velha, no Espírito Santo. 3 pessoas da mesma família morreram. Uma médica do SAMU subiu nos escombros à noite para atender a adolescente Sabrina Morassuti, de 15 anos, que estava embaixo de 3 lajes de concreto. Os bombeiros conseguiram retirar as lajes. A adolescente conversou com eles, mas ela não resistiu e foi retirada sem vida. Infelizmente, nos momentos finais de retirada, ela acabou vindo a óbito. Isso aí trouxe uma tristeza tão grande pra gente, porque é como se o dever não fosse cumprido. Já era de madrugada e quase 20 horas de buscas quando os bombeiros encontraram o avô de Sabrina. Eduardo Cardoso, de 68 anos, também morreu sob os escombros.
Ontem, as filhas dele foram retiradas. Camila Morassutti, que também não resistiu, e Larissa Morassutti, a única sobrevivente. Ela está internada na UTI de um hospital da Grande Vitória. Ontem, os vizinhos disseram que uma amiga da família também estaria na casa que desabou. Mas os bombeiros descartam essa possibilidade. Eles disseram que nas conversas com as vítimas, quando estavam sob os escombros, elas contaram que não havia mais ninguém na casa além da família. E os cães farejadores também não indicaram a presença de mais nenhuma pessoa. O vídeo que registra o momento exato da explosão e depoimentos de vizinhos que sentiram cheiro de gás indicam que um vazamento pode ter sido a causa do acidente. Mas para ter certeza, os bombeiros precisam esperar o resultado da perícia. O laudo deve sair em 40 dias. Especialistas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo constataram que o prédio que desabou foi executado de maneira irregular, sem acompanhamento de um profissional de engenharia. A Prefeitura da cidade de Vila Velha afirma que a edificação tem habite-se e estava em situação regular. Os vizinhos já voltaram para casa. O trabalho agora da Prefeitura é para retirar os escombros. Para os moradores do bairro Cristóvão Colombo, fica a tristeza e a saudade da família que perdeu 3 pessoas no desabamento. Todo mundo conhece o filho de todo mundo, porque todo mundo estudava na mesma escola, entendeu? Eu nunca esperava, eu achei que fosse outra coisa menos isso. A polícia do Tocantins entrou com um pedido na justiça para tentar manter preso o homem que comia, bebia e não pagava a conta em restaurantes badalados do país. Os calotes chegavam a mais de R$5 mil. Juan Pamponê Costa foi preso nesse restaurante que fica na orla da Praia da Graciosa, um dos pontos turísticos de Palmas, depois que ele se recusou a pagar uma conta de mais de R$5 mil de consumo de bebidas caras e de frutos do mar. Segundo informações da polícia, ele é suspeito de cometer o mesmo crime desde 2019, em pelo menos 7 estados e no Distrito Federal. Em cidades do Nordeste, ele teria se passado por jogador de futebol e dado calotes entre R$2 e R$4 mil. Ainda de acordo com a polícia, em todos os estados por onde passou, Juan agia da mesma forma. Procurava um dos restaurantes mais badalados da cidade e pedia os principais pratos e bebidas sem olhar os preços. Chegava a convidar desconhecidos e oferecer bebidas caras para as pessoas de outras mesas. Depois, na hora de pedir a conta, ele fingia passar mal ou se recusava a pagar. Aqui nesse estabelecimento em Palmas, Juan Pamponê Costa foi identificado pelos próprios funcionários aqui do restaurante, que reconheceram Juan Pamponê. Ele tinha sido preso há 2 dias em Goiânia, quando também cometeu um crime semelhante. Saiu sem pagar a conta do restaurante. Ele foi conduzido para a Casa de Prisão Provisória de Palmas. A Polícia Civil do Tocantins pediu que a prisão dele seja convertida em preventiva, ou seja, sem tempo determinado para ele deixar a prisão. Nós procuramos o advogado de Juan Pamponê Costa, mas não conseguimos falar com ele. No norte da Bahia, as comportas de 3 hidrelétricas foram abertas hoje pela manhã por causa das chuvas intensas que atingem a região. É uma medida de segurança. O Cris de Lima explica pra gente. As chuvas aqui na Bahia têm contribuído para aumentar o nível das usinas do complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, que já estão com uma ótima capacidade de armazenamento. Para liberar a água dos reservatórios, as comportas de 3 hidrelétricas foram abertas hoje pela manhã. A última vez que isso aconteceu foi há cerca de 1 mês. Neste momento, as comportas estão liberando para o Rio São Francisco pelo menos 670 metros cúbicos de água por segundo. O complexo de Paulo Afonso tem 5 usinas e o nível da água aumentou depois de um aumento na vazão na barragem de Sobradinho, que é o principal sistema que alimenta a bacia do São Francisco. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o nível dos reservatórios do Nordeste já está em 97,03%. Com a abertura das comportas, as cachoeiras nas áreas de Capuchu e do Bondinho vão voltar a transbordar, o que é motivo de atração turística na região. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco informou que as visitas estarão permitidas a partir de amanhã, mas continua chovendo na cabeceira do Rio São Francisco.
risco. Por isso, a companhia diz que está monitorando a situação e, se necessário, pode aumentar ou reduzir a vazão de água. A Chesf também afirmou que as usinas estão em condições normais de operação, ou seja, não há risco para as populações ao redor do complexo. A dengue disparou em São Paulo. Já são mais de 2.000 casos esse ano e mais da metade deles apareceu só no mês de março. No bairro tá um zum, só se fala nisso. Um comentário de dengue aí, tá tendo surto de dengue por aqui no bairro aqui. É a segunda vez essa semana que o seu Zé vê as equipes da prefeitura por aqui. Aqui ele passa assim, jogando assim, ó, a fumaça pro lado de lá. Aí depois volta pelo outro lado para jogar daquele outro lado. O Jardim São Luís registrou uma explosão de casos de dengue este ano. 70 confirmados até agora. O bairro da Zona Sul está na lista dos que têm mais pessoas com a doença. Só fica atrás do Jardim Ângela, também na Zona Sul, que aparece no topo com 81 casos. Campo Limpo, Itaquera, Ipiranga, Sacomã, Itaimbibi, Raposo Tavares, Lajeado e Pirituba também estão entre os bairros que mais preocupam. Quando a gente fala de dengue, tem que lembrar do básico. Água parada não pode, é criadouro de mosquito. E nessa hora, o comportamento da população é peça-chave para prevenir a doença. Mas em tempos de Covid-19, muita gente conta que acabou relaxando com os outros cuidados. Na minha casa não tem planta, não tem vasinho, mas tem caixa d'água que a gente nunca lava, então pode ser que lá também tenha. Os casos confirmados de dengue vêm subindo na capital. De janeiro até o começo de abril do ano passado, foram 1.496. Este ano, neste mesmo período, 2.105, 40% a mais. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Esse infectologista explica que o aumento de casos está relacionado à quantidade de chuva, ao histórico de surtos da doença e aos tipos de vírus que estão circulando. A gente costuma ter, por exemplo, o dengue do tipo 1, é o mais frequente e parece que esse ano é ele que está prevalecendo. Mas se você tem outros vírus ao mesmo tempo, por exemplo, dengue 4 ou dengue 3, então são vírus que a população não tem tanta experiência de eventos anteriores. Então ele pode superajuntar, você ter 2 vírus circulantes e aí você pode ter um número maior de casos. Não pode descuidar não, né? A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo diz que a dengue é uma doença sazonal e apresenta a maior transmissão em alguns anos. O último ano com epidemia na cidade foi em 2019. Para diminuir o número de casos, a Secretaria diz que faz trabalho de combate ao mosquito o ano inteiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou no começo da tarde a revogação da emergência em saúde pública por causa da Covid e reforçou que não vai interromper qualquer política de saúde ligada à pandemia. A Raquel Honorato tem os detalhes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele afirmou que tomou essa decisão por conta do avanço da vacinação contra a Covid-19 e também por conta da queda expressiva do número de casos e óbitos por Covid. O ministro também reforçou que não vai haver qualquer mudança em relação a recursos repassados a estados e municípios e que a vacinação vai continuar normalmente. A gente lembra que o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, ele foi decretado em fevereiro de 2020. Isso permitiu, por exemplo, a contratação temporária de profissionais de saúde, compra de insumos médicos sem licitação e uso emergencial de vacinas. União, estados e municípios estabeleceram uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscaras e o passaporte vacinal. Nessa coletiva aqui hoje, o ministro afirmou que decisões como essas cabem a estados e municípios e que não vão ser atingidas pela portaria de hoje. Sobre telemedicina, Queiroga lembrou que há um projeto de lei tramitando no Congresso para tornar a prática definitiva, que se não forem publicadas novas regras, passado esse período de transição, as consultas online elas ficam suspensas. O Ministério também reforçou que pediu à Anvisa para que mantenha por 1 ano o uso emergencial da Coronavac, de outros 3 medicamentos, além da testagem rápida nas farmácias. Técnicos da Anvisa estão trabalhando na elaboração desse novo regramento.
isolamento e, de acordo com essa portaria, que ainda vai ser publicada, esse período de transição duraria 30 dias. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde havia pedido para que o Ministério elaborasse uma portaria que durasse 90 dias, o que não aconteceu. Especialistas também consideraram essa decisão um pouco precipitada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que é preciso aprender a conviver com o vírus e que o sistema público de saúde está preparado para isso. Lembrando que quem estabelece o fim da pandemia é a Organização Mundial da Saúde, que leva em conta o controle da doença na maioria dos países. A seguir, os preparativos para a maior feira agropecuária da região norte do país. E começam hoje os desfiles das escolas de samba dos grupos especiais de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Brasil TV está de volta. E você lembra do jacaré encontrado numa rodovia federal em Brasília? A gente foi saber mais detalhes do bicho. Trata-se de um jacaré-tinga. Os biólogos dizem que não é uma espécie tão comum de encontrar no Cerrado. Imagine um jacaré em plena BR-070. A cena inusitada foi registrada pela Polícia Ambiental terça-feira à noite na divisa entre Ceilândia e Águas Lindas de Goiás. O animal tinha 1,5 metros de comprimento e estava no meio da pista. Segundo a polícia, com comportamento agressivo. Durante o resgate, foram usadas cordas e bastões para imobilizar o animal. O jacaré não é nativo da região do Cerrado. Segundo a Polícia Ambiental, pode ter vindo para cá de forma ilegal. Muitas vezes ele é trazido por pescadores e é trazido também por pessoas que querem criar esse animal em cativeiro. Este vídeo mostra o exato momento da soltura do bicho. Foi no Lago do Descoberto, bem perto de onde ele foi encontrado e provavelmente de onde ele saiu. Vai para o habitat, vai. Biólogos analisaram as imagens gravadas pela polícia e constataram que este é um jacaretinga. Quando adulto, o animal pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Essa é uma espécie comum, abundante, com ampla distribuição, ocorre desde o México até a porção central do Brasil, mas tem grande presença na região amazônica, ali na transição com o Cerrado. Apesar de não comum nessa região do DF, já tem registro no DF e no Lago Paranoá. Segundo especialistas, não dá para saber como a espécie chegou a esta região de Cerrado. Mas com a presença do homem cada vez mais próximo das matas e rios, os jacarés e outros animais acabam mais expostos. Devido ao crescimento urbano, está cada vez mais propício ao encontro com esses animais em locais com grande fluxo de pessoas, grande fluxo de animais de estimação, grande fluxo de veículos. E eles podem estar se deslocando por diferentes motivos, né? Tanto em alguma situação de competição por algum recurso, como alimento, território, ou em busca também mesmo de regulação térmica, né? Falta menos de um mês para uma das maiores feiras agropecuárias da região norte do país, a Rondônia Rural Show. E os hotéis da região já não têm mais vagas. Essa empresa que trabalha com venda de tratores já começou a preparar o estande. Para esse ano, é esperado um aumento nas vendas em relação à feira de 2019. O produtor rural deve encontrar por aqui as novidades do setor. A aposta do empresário será em equipamentos com mais tecnologia. Hoje nós estamos fazendo aqui a parte aqui de montagem de estande, né? Estamos fazendo aqui essas passarelas, para depois dar sequência, dimensionar os espaços para colocar essas máquinas. Né? A Rondônia Rural Show, além de gerar vendas, é um banco com dezenas de oportunidades de trabalho. São vagas temporárias, tanto nestes dias que antecedem o evento e no encerramento da feira. Devem passar por aqui, pelo Parque Tecnológico Vandeci Hack, nos dias do evento, mais de 200 mil pessoas de diversas partes de Rondônia e do país. Mas para quem está ainda se organizando para vir, tem um problema: hospedagem. É que todos os hotéis de Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e inclusive Jaru estão lotados. A expectativa está bem grande, a gente está com a procura até mesmo dos visitantes, muita gente entrando em contato,
dizendo que vai estar presente na feira. Hoje nós já temos confirmado comitiva do Acre, que já confirmou presença, comitiva do Mato Grosso, comitiva do Amazonas, do governo do Amazonas também. Marca aí, a Rondônia Rural Show começa no dia 23 de maio e segue até 28. A estimativa dos organizadores é movimentar cerca de R$1 bilhão na economia de Rondônia. Sexta-feira de carnaval fora de época e hoje acontece o desfile das escolas do Grupo Especial de São Paulo. O Anselmo Caparica conta pra gente lá do Sambódromo do Anhembi. Hoje começam os desfiles das escolas de samba de São Paulo, Grupo Especial. Serão 7 escolas que vão desfilar no Sambódromo do Anhembi. Pela manhã, nós tivemos, claro, aquela correria, todo mundo se organizando, fazendo os últimos preparativos para que milhares de componentes possam atravessar a pista do Sambódromo do Anhembi. Nós teremos o primeiro desfile 5 para as 11 da noite. Quem abre a avenida é a Acadêmicos do Tucuruvi, que vai fazer uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do carnaval, principalmente depois desses 2 anos em que nós não tivemos desfiles por causa da Covid-19. Depois teremos Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé e, para fechar o primeiro dia de carnaval aqui em São Paulo, Dragões da Real, com o tema Adoniran Barbosa, que é um dos mais populares sambistas daqui da cidade de São Paulo. E no Mato Grosso do Sul, hoje é o último dia de desfile das escolas de samba em Campo Grande. O Diego Queiroz traz todos os detalhes dessa festa. Olá, 2 escolas se apresentam essa noite. Igrejinha e Catedráticos do Samba. São as últimas agremiações a se apresentar no Carnaval de Campo Grande. Ontem foram 3 desfiles. A Deixa Falar, atual vice-campeã, trouxe a África para a avenida. No carro Abre Alas, a Selva e os Orixás. A bateria se vestiu com as cores que invadem as savanas africanas nos finais de tarde. A segunda escola a se apresentar foi a Vila Carvalho, que abordou no samba enredo os 4 principais elementos da natureza: fogo, água, terra e ar. Uma mistura de magia e encantos. Quem encerrou a noite foi a Unidos do Bairro Cruzeiro. Esse ano a agremiação trouxe no samba enredo a fé, o poder da oração para superar as dificuldades e ter forças para enfrentar os desafios. Este ano, ao todo, 7 escolas disputam o título de campeã do tradicional Carnaval de Campo Grande, que este ano sofreu algumas mudanças por conta da pandemia. A exemplo do número de integrantes. Normalmente eram 600 pessoas, agora pode ser, no máximo, 200. Diego Queiroz, para o Brasil TV. E no Rio de Janeiro, as escolas de samba do Grupo Especial também voltam a desfilar hoje e amanhã, depois de 2 anos de espera. A Flávia Januzzi conta pra gente. A passarela do samba está tinindo para receber essa noite a elite do carnaval carioca. Para quem ama carnaval, o coração chegou a arder de saudade, pois bem, a avenida, depois de um longo jejum forçado, está branquinha, limpinha, prontinha para ser riscada pelos sambistas. Hoje é uma grande noite. A Sapucaí vai receber esse desfile a partir das 10 da noite. Quem abre o show apoteótico de logo mais é a Imperatriz Leopoldinense, trazendo o enredo sobre o carnavalesco Arlindo Rodrigues, que fez uma história bonita na agremiação, uma história importantíssima. Depois a Estação Primeira de Mangueira, trazendo uma homenagem a grandes personalidades da escola, delegado, Jamelão, Cartola, personalidades do samba. Salgueira é a terceira da noite, com um enredo sobre a resistência negra. São Clemente homenageia a memória do ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid no ano passado. Depois, Viradouro faz uma comparação entre o carnaval desse ano e o carnaval de 1919, que foi um carnaval pós-gripe espanhola e considerado o melhor carnaval de todos os tempos. Para fechar a noite com chave de ouro, Beija-Flor de Nilópolis, fechando aí a primeira noite do Grupo Especial e fazendo um resgate da história e da cultura negra. É gente grande com fome de campeonato, gente grande com fome de samba, mandando a tristeza ir embora. Flávia Januzzi, do Rio de Janeiro, para o Brasil TV. E é grande a expectativa, né? A Globo vai transmitir os desfiles do Anhembi para o estado de São Paulo.
Os outros estados vão acompanhar as escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas você poderá ver tudo das duas cidades, ao vivo, pelo Globoplay e também pelo G1. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você, bom carnaval e até amanhã. Aproveite seu fim de semana. Tchau.